Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, apesar dessa pandemia. Hoje estou passando aqui para conversar com vocês um pouco sobre os termos essenciais da oração, que são dois. É o sujeito, que nós já aprendemos até agora, e o outro termo essencial da oração é o predicado. Tá? Então, são esses dois termos essenciais, são os mais importantes dentro da oração. Eles se chamam essenciais porque uma parte da oração é sujeito, a outra parte da oração é predicado, tá? Então vamos ver aqui então um pouquinho sobre o sujeito ainda, que a gente trabalhou bastante, vocês fizeram bastante exercícios, tá? O que é o sujeito? Sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. Então é de quem a gente está falando alguma coisa. Já o predicado, que é a outra parte da oração, ele é aquilo que se diz o sujeito. Então, sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa e o predicado é o que se diz do sujeito. Então, vamos ver um exemplo disso. Os operários lutam por melhores salários. Para a gente descobrir o sujeito, lembram, né, que a gente já conversou sobre isso, nós podemos fazer dois tipos de perguntinhas para o verbo da oração. Quem é que ou que é que? Essas duas perguntas a gente pode fazer para descobrir o sujeito. Então, quem é que luta por melhores salários? A resposta vai ser os operários, que é o sujeito da oração. Um detalhe importante: retirando o sujeito da oração, todo o restante que sobra é o predicado. Tá? Então, predicado, lutam por melhores salários. É o que sobrou, retirando o sujeito, é o que sobrou. Lutam por melhores salários. Aí nós temos três tipos de predicado. O primeiro predicado chama-se predicado verbal. O próprio nome já diz, tem a ver aí com o verbo, né? Verbal tem a ver com o verbo. Mas o que ele tem a ver com o verbo? Então vejam bem, esse predicado, ele contém verbos que exprimem ação, movimento, são verbos significativos. São aqueles que a gente não pode retirar da oração, senão a oração vai ficar sem sentido, nós não vamos entendê-la. Exemplo, o barco corta as ondas. Quem é que corta as ondas? Sujeito, o barco. O que sobrou é o nosso predicado, corta as ondas. E por que ele é um predicado verbal? Porque ele tem um verbo significativo. Ele tem um verbo que exprime uma ação, um movimento, que é o corta. Por isso, nós vamos ter um predicado verbal. Sempre no predicado verbal, nós vamos, assim como no sujeito tem núcleo, que nesse caso aqui é barco, núcleo é a palavra mais importante, no predicado nós também vamos ter núcleo, tá? Que é a palavra mais importante dentro do predicado. Se o meu predicado é corta as ondas, eu vou ter que ver aqui dentro deste predicado qual é a palavra mais importante, que eu não posso retirá-la, senão eu não vou entender. Que é o corta, é o próprio verbo. Por quê? Porque ele é um verbo que indica uma ação. Por isso ele vai ser núcleo. Todos os verbos que indicam ação, movimento, que são verbos significativos, eles vão ser núcleo. E quando eu tenho um verbo como núcleo, o meu predicado vai ser
verbal. O outro tipo de predicado é o predicado nominal. Vejam que já mudou totalmente, né? De verbal, verbo, mudou para nominal, que lembra a palavra nome. Esse tipo de predicado, ele tem verbos de ligação, que na apostila de vocês tem a listinha de todos os verbos de ligação, coloquei alguns aqui. É o ser, estar, ficar, andar, parecer. Vocês já podem perceber que nenhum desses verbos aqui indica uma ação. São todos verbos de ligação. Por que eles se chamam de verbo de ligação? Porque eles estão ali apenas para ligar o sujeito ao seu predicado. Eles não são significativos. Então vamos ver aqui no exemplo. As flores são lindas. Que são lindas? As flores, né? Que é o nosso sujeito. O que sobra é o nosso predicado. São lindas. Vejam bem. São lindas. Qual é a palavra mais importante deste predicado? É o são ou é o lindas? É o lindas, né? E lindas não é verbo, lindas é um nome, é uma característica, é um adjetivo. Nesse caso, então, o que vai ser o núcleo do predicado é a palavra lindas, que é o nome, e não o verbo como na anterior. Então, como eu tenho um nome como núcleo do meu predicado, esse predicado vai se chamar de predicado nominal. Uma característica para a gente identificar bem fácil o predicado nominal é ver o verbo. Se for um verbo de ligação, que são esses aqui, né? Ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, continuar. Se for um desses verbos, ele vai ser nominal. Então, uma dica que eu dou para vocês é vocês memorizarem os verbos de ligação, que aí fica fácil identificar o predicado nominal. O outro predicado, o terceiro e último predicado, é o predicado verbo nominal. Então, nós temos um predicado verbal e temos um predicado nominal. O terceiro vai se chamar de predicado verbo nominal, né? Então, ele vai juntar os dois num só. O que acontece com esse tipo de predicado? Ele vai ter verbos que exprimem ação e vai ter verbos de ligação ocultos. O que significa a palavra ocultos? Ocultos são escondidos, eles não aparecem escritos, mas eles estão ali. Então vamos para o exemplo. As crianças brincam felizes. As crianças brincam felizes. Quem é que brinca felizes? Sujeito, as crianças. O que sobrou é o predicado. Brincam felizes. O predicado verbo nominal é brincam felizes. Nós temos aqui um verbo que indica ação, que é o brincam. É um verbo que indica ação, movimento, é um verbo significativo. Então, temos um verbo que indica ação. E temos um verbo de ligação oculto, porque eu posso dizer assim: as crianças brincam e estão felizes. As crianças brincam e estão felizes. E aqui aparece o estão oculto. Ele não aparece escrito, mas ele está ali. E esse estar é um verbo de ligação. Então, o que vai acontecer com este predicado? Eu vou ter um núcleo
que é o brincam, que é um verbo que indica ação, e mais o felizes, que é um nome, que é uma característica. Então, eu tenho dois núcleos, verbo que indica ação e um nome, verbo, nome. Por isso, o predicado vai se chamar verbo nominal.